como prometido, ele está de volta com o tabuleiro eleitoral. A partir de hoje, será diário o tabuleiro eleitoral, Pedro? Todos os dias a gente vai trazer algum destaque aqui para poder falar das eleições municipais para você que acompanha a gente na CNN. E que hoje tem a melhor cobertura das eleições municipais, sem dúvida, a nível nacional. Vamos viajar pelo país e já começamos, não tem como, né? Tem que falar de São Paulo, sim, porque, como já te mostramos aqui no Novo Dia, essa segunda-feira é marcada pela repercussão do que a gente acompanhou na noite de domingo, aquele debate na TV Gazeta entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Foi um debate promovido pela TV Gazeta e pelo portal My News, marcado por xingamento, por troca de acusação, por confusão. Foi isso que a gente viu, infelizmente, nesse encontro entre os candidatos. Foi um debate horrível, né, Carol? Horrível. Para São Paulo, para o eleitor, foi uma oportunidade perdida para que, de fato, as propostas pudessem ser debatidas, apresentadas, para que os candidatos pudessem, enfim, ter o seu momento de explicar o que pretendem fazer com tantos problemas que a cidade de São Paulo vem enfrentando. E ele foi marcado por um duelo. Ele ficou marcado por mais uma treta envolvendo Pablo Marçal e outro candidato. Nesse caso, José Luiz da Atena, que chegou a sair do púlpito onde ele estava e ir pessoalmente até a frente do púlpito de Marçal, quando foi provocado, o que fez a Denise Campos de Toledo até chamar a segurança, pedir uma intervenção. Vamos ver a primeira tela desse duelo para a gente, então, destacar esses dois personagens aqui, que nesse debate, Carol, protagonizaram algo semelhante ao que Marçal tinha protagonizado com Guilherme Boulos num outro debate. Importante dizer, ao longo do final de semana, eu conversei com marqueteiros, advogados eleitorais, interlocutores das diversas campanhas em São Paulo. O fato é, o Pablo Marçal deu um nó nas campanhas, deu um nó nos marqueteiros, deu um nó nos candidatos. A impressão que se tem é que teve um período de ressaca depois desse primeiro momento do efeito Marçal e agora os candidatos começaram a se recuperar e reorganizar sua estratégia. Até para quem não é de São Paulo, para a gente atualizar o que aconteceu. Tivemos o debate da TV Bandeirantes, inclusive um debate que aconteceu em várias cidades e capitais brasileiras. Depois tivemos aqui em São Paulo o debate do Estadão, quando teve aquela confusão entre Pablo Marçal e o candidato Guilherme Boulos. Depois teve o debate da Veja, no qual José Luiz da Atena, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos não compareceram. E aí teve essa retomada, né, essa volta do debate na TV Gazeta, esse debate que aconteceu ontem na cidade de São Paulo e mais uma vez marcado por confusão. E aqui eu destaco, Pedro, que José Luiz da Atena, quando ele confirmou que iria ao debate, disse inclusive que conversou com o Tabata Amaral, que ele compareceria ao debate, justamente para apoiá-la nessa briga com o candidato Pablo Marçal. E de fato a gente percebeu durante o debate uma tabelinha, né, entre o da Atena e a Tabata, que não se atacaram, não se criticaram e em muitos momentos tiveram um levantando a bola para o outro. Ele quase foi vice dela, né? No primeiro momento foi o que foi cogitado. Quase foi vice dela. E só para a gente já passar para o tabuleiro de São Paulo, é importante dizer, Carol, para quem também não acompanha a gente, que o Pablo Marçal entrou nessa campanha com uma força muito grande nas redes sociais, teve as redes suspensas e um tom mais bélico e jocoso com o qual os candidatos não estavam acostumados. Os marqueteiros, inclusive, dizem que ele está jogando fora das linhas da lei eleitoral. Vamos ver como é que fica o tabuleiro aqui em São Paulo? Porque tem um desdobramento importante desse tabuleiro, Carol, que é o seguinte: a gente tem o Boulos e o Ricardo Nunes empatados com 22%, isso no índice CNN, que é o nosso agregador de pesquisas, que leva em consideração as diversas pesquisas que saem nos cenários das cidades. E o Marçal vem avançando, agora com 17%, mas pode avançar ainda mais, isso já está na conta das campanhas. O da Atena e a Tabata ficaram para trás com 11,8%, aí você tem a Marina Helena do Novo com 4%. O que aconteceu nos últimos dias? O Ricardo Nunes tem um pouco mais de 500 candidatos a vereador. E esses candidatos a vereador, especialmente mais ligados ao bolsonarismo, começaram a debandar da chapa do Nunes para apoiar o Pablo Marçal, justamente por conta
desse crescimento nas pesquisas. E como ele está no PRTB, que é um partido nanico muito fraco, sem história em São Paulo, ele não tinha uma chapa robusta com candidatos competitivos. A gente até preparou uma imagem que mostra algumas dessas pessoas que, ao longo dos últimos dias, de fato fizeram essa troca. Deixaram o Ricardo Nunes para ir para o Pablo Marçal. Então você tem ali o Marcelo Aguiar, a Joyce Hasselmann e o Daniel José do Podemos, e você teve agora o Rubinho Nunes do União Brasil. A gente está falando aqui de um sujeito que era cotado para presidir a Câmara dos Vereadores. Suceder Milton Leite. Para suceder Milton Leite, do partido do Milton Leite. Então isso tem um peso minimamente simbólico nas campanhas e o MDB está de olho nessa história para poder evitar que essa debandada aconteça, que outras pessoas façam o mesmo movimento. Bem, já que a gente está falando aqui de confusão, bora para uma outra confusão em outra parte do nosso país. Vamos lá para Boa Vista, porque tinha aquele impasse por lá, né? Tá resolvido? Boa Vista teve a decisão final da Justiça Eleitoral. A gente vai até falar de Boa Vista antes de falar de Belo Horizonte. Podemos trazer aqui a tela do duelo que a gente tinha entre Catarina Guerra e Nicolete, deputada estadual e deputado federal. A Catarina foi finalmente, então, decidiu a Justiça que a Catarina é a candidata do União Brasil lá em Boa Vista. Então, com isso, o Nicolete sai da disputa e ela está efetivamente balizada pela Justiça Eleitoral para disputar a eleição. É porque eu chamei o assunto, mas eu acabei não explicando exatamente o que está acontecendo por lá. O União Brasil tinha 2 candidatos. Essa era uma disputa entre eles que foi para a Justiça Eleitoral e agora, então, está resolvido. Os 2 candidatos fazendo campanha, os 2 candidatos registrados, fazendo adesivados, fazendo vídeo, apoiando vereadores. Vereador confuso. Todo mundo confuso e agora, portanto, Catarina Guerra foi escolhida a candidata do União Brasil. Ela que já está no nosso tabuleiro eleitoral desde o começo, porque as pesquisas já mostravam ela. Vamos ver como é que está Boa Vista, então, para a gente explicar esse fator Catarina Guerra, que aparece aqui em segundo lugar, Carol. O problema é que o Arthur Henrique, prefeito do MDB, está com 54%, é favorito nessa disputa. Coincidentemente, o marqueteiro do Arthur é o mesmo marqueteiro do José Luiz da Atena, que é o Felipe Sotelo, que trabalhou aqui em São Paulo com o Bruno Covas, e está conseguindo o candidato do MDB perpetuar a sua hegemonia na cidade. Então, Catarina Guerra vem logo atrás. Esse é o cenário em Boa Vista nesse momento. No caso de Belo Horizonte que você citava, Pedro, a confusão é nos números, viu? Quando a gente olha para o tabuleiro eleitoral, tem um pelotão ali que está disputando voto a voto. Sim. Hoje a gente começa aqui na CNN as sabatinas de Belo Horizonte. Vamos rodar o tabuleiro de BH. Eu vou estar ao lado da Muriel Porfírio e também do Vitor Irajá, meus amigos e colegas, para poder entrevistar estes candidatos aqui. Mauro Tramonte, que desponta ainda em primeiro lugar com 27%, o Bruno Engler, do PL, com 12%, a Duda Salaber, do PDT, com 10%, Carlos Viana, do Podemos, com 10% e o Fuad Noman, com 9%. O Rogério Correia, do PT, que é o entrevistado de hoje, aparece aqui atrás com 6%, tentando fazer com que a popularidade do Lula possa impulsionar ele para frente desse pelotão, mas até agora não conseguiu. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de esse cenário se afunilar perto da eleição, porque quem escolhe um voto útil certamente vai apostar em um desses daqui, né? Porque está muito embolado. Com um destaque importante, nesta semana a gente deve ter lá em Belo Horizonte a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já que o 7 de setembro vai chegar com a manifestação que Bolsonaro deve estar, inclusive, em São Paulo, ele quer, antes disso, passar em Juiz de Fora, que foi a cidade onde levou a facada 6 anos atrás, e aproveitar para fazer um roteiro em Minas Gerais. Bruno Engler é o candidato de Bolsonaro, é o super trunfo do candidato do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é justamente quem tem condições de fazer com que ele avance um pouco desses 12%. Tem até a telinha para a gente mostrar do super trunfo, para que ele possa finalmente ter a popularidade do Bolsonaro emprestada a ele e tentar avançar nessa disputa. Se distanciar daquele pelotão que está tudo embolado. Exatamente. Só que olha só que curioso. Você tem o Tramonte ali na frente e o Bruno Engler em segundo. São 2 candidatos da direita e centro-direita. Não tem nenhuma força de esquerda em uma cidade, em um estado onde tradicionalmente a esquerda é forte. Então, um dos movimentos possíveis de BH pode ser justamente isso, a esquerda aglutinar toda em torno do candidato mais viável, próximo da eleição, e causar uma mudança no tabuleiro lá em BH.